Hoje eu recebo aqui no programa referencial dois convidados especiais, o pastor Rodrigo Mariano e a pastora Thaís Mariano. O nosso assunto com eles é sobre divórcio. O que a Bíblia diz a respeito do divórcio? E eu já aproveito para começar perguntando, pastor, o que realmente a Bíblia fala sobre divórcio? Pode ou não pode? Diretamente, assim, a Bíblia proíbe. Por quê? Porque nunca foi o propósito de Deus, né? Nunca o Senhor colocou isso. Desde o princípio, não era o que Deus planejava. Na verdade, Deus não queria nem que a gente falasse sobre isso, mas como o coração do homem é mais endurecido, e aí o divórcio acontece, mas não é propósito de Deus. Então a Bíblia não aprova o divórcio. Não aprova o divórcio. Agora, a gente está vivendo dentro de um contexto social onde a mulher é vítima, né, de feminicídio, vítima de violência de todos os tipos. E aí eu pergunto, né, dentro desse contexto, mesmo assim a Bíblia ainda não aprova o divórcio? Então, 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai dizer sobre acerca do casamento. E ele toca nisso daí. Inclusive ele dá uma opinião dele, falo eu, né? Que nesse caso, aí é melhor que se separe, né? Para não acontecer algo pior. Mas ele também diz, mas que não se case, né? Então pode separar, mas não pode casar de novo. Exatamente. É o que a palavra de Deus e que o apóstolo Paulo, né? Ele fala. Sobre essa questão do divórcio, a Bíblia dá ênfase muito em Jesus falando e Paulo, né? Jesus em Mateus 19 e Paulo em Coríntios 7. Então ele faz essa colocação, se está em risco a vida de um e de outro, melhor que separe. Porém, que permaneça solteiro, vamos dizer assim, ou reconcilie com o marido ou a esposa. E pastora, as mulheres em geral, a maioria delas que são vítimas, né, elas acabam suportando essa violência, tolerando tudo isso durante muitos anos, né? Por vários motivos. Na sua opinião, o que ela realmente poderia pensar ou fazer para sair dessa situação de violência, né? A valorização, ela saber o valor que ela tem. Às vezes a gente perde muito por não saber o real valor que se tem e fica se vendendo a um valor barato. Aquilo que vem por uma frase ou por uma oportunidade e não vê o verdadeiro valor. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e se eu puder fazer um paralelo, eu vou colocar que Deus amou a mulher de tal maneira. Deus ama a mulher, né? Então se ela sabe que ela é muito amada, ela não vai por qualquer palavra dizendo que ela é amada simplesmente e acaba vivendo por situações difíceis, né? Nesse caso, como é que a igreja trabalha essas situações junto às mulheres, por exemplo, né? Então, está pegando o gancho da pastora falando do amor, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Então, se ela reconhece isso, ela perde esse medo de abrir mão, porque muitas se fecham por conta das ameaças, medo de ir atrás, etc. Como que a igreja trata, né? Nós tratamos com aconselhamento, recebemos essas pessoas todas, porque a gente não pode desprezar ninguém, apesar da situação. E muitas, a pessoa nem quer. Né? Tanto o homem, a mulher, nem queria isso, mas aconteceu. O outro lado manda embora, não quer mais. Mas nós recebemos, tratamos, falamos o que a palavra diz, mas recebemos. A gente fala muito da mulher, né, pastor? Mas como é que a igreja, qual é a orientação bíblica para o homem? Como ele deve tratar uma mulher? Então, a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz o seguinte: ao homem amar a esposa e a esposa respeitar o marido. Quando fala desses dois aí, por que o homem amar? Porque nós, infelizmente, muitas vezes somos mais ogros do que as mulheres. Vou usar essa expressão aqui, né? Porque o homem, para amar, para ser mais cuidadoso, né? Para ter esses detalhes que a mulher precisa, Deus realmente precisa ensinar o homem a pôr no coração. Então tem que amar, né? Tanto que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. O homem tem que tratar. Esse amar está incluso o proteger, está incluso em ele ser
o guardião da casa dele, né? Muitos homens botam as mulheres para responder tudo, resolver tudo. E a mulher não foi preparada para isso. E é por isso que a mulher tem essa necessidade. Ela tem a necessidade de proteção, ela tem necessidade de se sentir aguardada, né? Porque ela foi feita desse jeito. Não é para ela ser autossuficiente, mas ela saber que ela tem alguém que pode guardar ela. Eu acho que hoje em dia o que acontece é ambos os lados, né? A mulher se torna muito independente e aí, consequentemente, o homem não consegue protegê-la. Não estou defendendo nem dizendo que um lado é certo ou o outro, mas estou colocando aqui a situação. A mulher acaba deixando de ser protegida porque ela se torna autossuficiente. E o homem não consegue protegê-la porque ele não se vê necessário, não se vê importante na relação. É por isso mesmo que a gente vai continuar debatendo esse assunto logo após o intervalo, né? Tem muita coisa que a gente ainda quer trazer à tona aqui, então fique aí conectado conosco que eu volto já já, viu? Bom, e de volta aqui com os nossos convidados, pastor Rodrigo Mariano e pastora Thaís Mariana. Estamos aqui conversando sobre essa questão do divórcio, né? A gente, no bloco anterior, a gente falou, né, sobre essa questão, do que a Bíblia fala a respeito disso, mas eu tenho um questionamento aqui, pastor, que eu acho que é interessante a gente trazer à tona, né? Muitas pessoas reclamam que, principalmente mulheres, Sim. O marido bate na mulher, ou então faz qualquer outro tipo de violência, né? E ela vai buscar conselho na igreja. E lá na igreja o pastor, o líder, orienta que ela tem que permanecer naquele relacionamento. Lutar pela relação. Isso é correto? É o que a Bíblia realmente diz? Então, nós temos que ser sábio. A Bíblia diz pra gente ser sábio, né? Sabedoria está aí, gente. Quando medita, então, no livro de Salomão, então eu sou muito cauteloso, Alcineia, com essa questão e procuro posicionamento da palavra de Deus, né? Porque é muito fácil. E a Bíblia diz para a gente não julgar o outro, tá? Então, partindo desse princípio, desse texto. Porque é fácil, quando o outro está numa situação, eu daqui julgar. Entende? Quando eu passo situação, circunstância, aí é outra coisa. Eu já tive colegas pastores que tinham essa postura, porque a pessoa vinha, tanto mulher como homem, ele rejeitava. Não quero você aqui, não dá, por causa de expulsar a pessoa. Mas o tempo passou, ele passou por essa circunstância. Aí foi outra coisa, outro procedimento. Isso fez muito ruim, muitos perderam até o ministério. Então não é bom nós sermos juízes. A Bíblia não autoriza a gente. Eu oriento, não é o ideal, né? Não é o que a Bíblia quer. Talvez nem que você queria também, mas nós te recebemos e vamos cuidar de você. Nós já tivemos casos de mulheres que passaram por agressão. E a gente teve que conversar com elas, ajudá-las, primeiro a tomar a decisão que ela precisa tomar, que é de se posicionar em relação a ela, ao cuidado dela, né? Risco de vida também. Exato. E aí, e o outro é o que ela vai fazer depois disso, porque muitas das vezes elas vêm com uma situação dessa e elas não têm coragem também. Elas preferem permanecer no casamento, ficar ali com aquela pessoa, correndo risco de vida, e não conseguem ter coragem para também tomar um posicionamento em relação a isso, a terminar para que ela não venha a falecer ou qualquer outra coisa. E pastor, e como homem, né? O pastor chama esse esposo para conversar também, porque a gente fala muito com mulher, sim, né? Mas sim. Como é que a igreja lida com os homens? Quando a gente tem essa abertura do marido, nós chamamos para conversar. Por que eu digo quando tem abertura? Porque a maioria não aceita, o homem é muito fechado, né? É mais fácil você pergunta assim a uma mulher, e aí, tá tudo bem e tal? Ela já fala do que o homem esconde mais, entendeu? Então tem casos da esposa compartilhar com a minha esposa, e aí quando eu vou falar, o cara já lá do outro lado já fica irado, nervoso, não quero e tal. Quando há abertura, eu chamo, venho conversar, mas pelas práticas, experiências, não há muita abertura, entendeu? Mas mesmo assim a gente ora, orienta, entendeu? Então se há risco de vida para a esposa e às vezes para o marido também, Alcineia. Sim. Porque eu vi há pouco tempo um vídeo que a mulher assassina o marido sangue frio, né? De alguma briga, alguma coisa que ela soube. Então, né, o homem também está incluído nisso.
Então a gente recebe. Quando tem abertura, com certeza, porque o nosso propósito, como da palavra de Deus, é sempre unir de novo, juntar, quando tem condições. Quando é possível, Quando é possível. Quando é possível. Agora, quando a mulher é vítima de violência constantemente, aí nesse caso a Bíblia aprova a separação, o divórcio. Nesse caso, não tem, porque é aquilo que eu estou dizendo, a questão da sabedoria é muito importante. Né? Quando Salomão, por exemplo, teve que julgar entre duas mães, uma criança e duas mães, ele foi sábio, então corta a criança. E aí a outra falou, não, a verdadeira mãe, não. Então ele discerniu. Essa questão é uma questão muito de sabedoria e discernimento espiritual, eu te digo pela prática, porque eu tenho o meu casamento, não é? Mas quando a gente... Vocês já estão casados há quantos anos? Vamos completar 25 anos esse ano. 25 anos. A gente sabe que casamento é um exercício diário, né, pastor? Eu não sou casada, mas... Eu digo que casamento não vem pronto, ele se constrói. A gente está construindo há 25 anos, entendeu? Não vem pronto. Então, a cada dia, e olha que nós casamos novos e tal, e vamos aprendendo. Mas quando você traz Cristo para dentro, entendeu? Esse é o grande segredo. O primeiro milagre que Jesus fez ao Sinai, ele fez num casamento, fez numa casa. Isso é significativo, que nada na Bíblia é por acaso, sinal de que ele valoriza. O vinho tinha acabado, o vinho era sinal de alegria, o vinho acabou. Mas o interessante desse texto de João capítulo 2 é que Maria foi convidada para esse casamento, mas Jesus também foi. Ainda bem que ele foi convidado, porque quando o vinho acabou, Jesus já estava lá. Então, num casamento, o vinho acaba. Alegria, a gente tem que estar sempre atento. E aí, qual que é o nosso escape? Jesus está presente. E aí a gente restaura, toma fôlego, perdoa e vamos embora. E aí, pastor, a gente traz à tona, né, essa questão de que muitas pessoas se casam já pensando assim, eu vou casar, se não der certo eu vou me divorciar. Então, o divórcio parece que se tornou uma coisa muito comum, muito normal. Né? Antigamente, você comprava um liquidificador, aí ele tinha um problema, ele quebrava, você consertava, você procurava uma pessoa que era especialista para poder consertar aquele aparelho quebrado. Hoje em dia, se tornou descartável. Um liquidificador quebra, você fala, não vale a pena consertar. E as pessoas estão levando esse conceito para dentro do relacionamento. Ao invés de elas procurarem alguém que possa ajudar a consertar, a enxergar de fora, ajudar a enxergar de fora aquilo que está acontecendo, elas estão tornando o casamento descartável. Tem até um exemplo aí que o pastor, a gente estava conversando aqui em off, o pastor deu, né, da Barbie, né? Um pai foi comprar uma boneca Barbie para a filha, quando chegou na loja, a vendedora mostrou para ele, essa aqui é a Barbie dançarina, R$10. Aí mostrou, essa aqui é a Barbie executiva, R$50. Aí depois mostrou uma outra, essa aqui é a Barbie divorciada, R$300. Aí o pai, que isso? Por que R$300? Ela, porque essa daqui tá divorciada. Aí vem com os móveis do Ken, casa do Ken, carro do Ken. É mais caro, divórcio é mais caro. É verdade, muito mais caro. Muito mais caro. E casamento não é igual papel higiênico, né, Alciné? Perdoe até a ilustração, mas eu ouvi de um pastor que prega muito sobre casamento. Quando ele falou isso, eu achei fantástico. Porque o papel higiênico, quando você compra no mercado, você não bota embaixo das compras, você não deixa pegar água. O papel higiênico é o único no banheiro que tem um lugar específico para ele. Mas uma vez que o papel higiênico é usado, ninguém nunca mais quer ver a cara do papel higiênico. Casamento e as pessoas não são assim, não são descartáveis, né? Ninguém entra num negócio pensando, não, vou entrar nisso aqui. Se não der certo, quando você conversa com os grandes empresários, pessoal mestre nessa área de negócio, se você já entra assim, é melhor não entrar. Não, vou entrar aqui, se não der certo, você tem que entrar com confiança. Casamento é a mesma coisa. Ok, conversei aqui com o pastor Rodrigo Mariano e a pastora Thaís Mariano sobre divórcio, o que a Bíblia fala a respeito.
Se eu pudesse, tivesse mais tempo, a gente continuaria esse bate-papo aqui, né? Mas eu quero convidá-los para o nosso Referencial Cast. Opa! Sim. Vamos explorar mais esse assunto lá no podcast, porque aí sim a gente vai ter mais tempo e você também vai poder participar fazendo aí a sua pergunta. Quero agradecer a vocês dois por terem disponibilizado estar aqui conosco falando de um tema tão importante. É verdade. Eu que agradeço, Alcineia, também coloco à disposição para responder alguma pergunta, né? Caso alguém queira celular, WhatsApp, estamos aqui para isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, e o telefone de contato está aparecendo para você aí na tela, tá? Então, se você tiver perguntas, você pode mandar o WhatsApp, faça a sua pergunta, o nosso casal aqui vai responder, né? E aí você vai tirar as dúvidas. Quero agradecer mais uma vez e também agradecer a você que está aí nos acompanhando. O programa vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser rever esse bate-papo aqui, você pode acessar o canal do programa no YouTube ou também nos siga pelo Instagram, porque também está à disposição para você lá no Instagram. Interaja conosco via WhatsApp. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!